Salve, galera! Começamos mais um Monarch Talks. Hoje eu estou com o Sóstenes. Perfeito. Sóstenes, obrigado por ter vindo aí, cara. Não, obrigado você, Monark. Obrigado a toda a sua galera que te acompanha. Eu também, meus filhos são teus fãs. Isso aí, da hora. Quando ficaram sabendo quando a gente estaria aqui contigo, ficaram muito felizes. E se fosse na semana que teve o problema da inundação, eles viriam comigo, mas hoje acabou. Eu já vim de Brasília direto para cá por causa de trabalho. Mas uma alegria estar Qual com que é o você. nome deles? Sóstenes Júnior. Ah! Sóstenes Júnior e Jennifer. A Jennifer é mais fã ainda. Essa gosta um pouquinho mais de política. O Júnior faz engenharia civil, aí tá com a cabeça pro outro lado. Tá nos números, Matheus. Salve aí pra vocês. Obrigado por acompanhar aí. Você tá como vice... É um negócio que eu aprendi hoje, na verdade. Você é segundo vice-presidente. O que é um segundo vice? Eu não sabia nem que existia. Bom, vamos lá. A Câmara tem... é composta por presidente... O primeiro vice-presidente, que tem algumas atribuições, e já te descrevo algumas delas. O segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Essa é a composição... A hierarquia da Câmara. Terceiro e quarto. Na verdade, são 4 secretários. E cada um tem uma atribuição. A primeira vice-presidente substitui imediatamente, assim como o segundo, na falta dos 2 primeiros. E a primeira vice-presidente encaminha todos os requerimentos de informação. É responsabilidade da primeira vice. O que é um requerimento de informação? Requerimento de informação quando a gente quer alguma informação do Ministério. Entendi. Porque pagou, porque fez. É o trabalho fiscalizador do Legislativo. A gente faz um requerimento, é encaminhado à presidência da Casa, aí vai ao primeiro vice. E ele é quem despacha aos ministros, pedindo informações, e eles têm prazo regimental de 30 dias para nos responder toda e qualquer informação de qualquer um dos 513 parlamentares. Interessante. A segunda vice-presidência já cuida de 2 outras atividades dentro da casa. Além de assumir na ausência dos 2 primeiros, você cuida de restituir despesas médicas de parlamentares. Parlamentar, ele tem restituição integral de qualquer despesa médica com ele, pessoa física. Interessante. Até 135.400 é de atribuição do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, restituir essas despesas, lógico, depois de averiguado, tem um corpo técnico da Câmara da área médica que averigua todas as notas, vê todo o trâmite, e aí quem autoriza, neste caso, na função, é a minha função por 2 anos, eu fui eleito por 2 anos, a mesa ela é por 2 anos, eu restituo isso. Essa é a primeira atribuição. Quem te elegeu? Quem elege você para esse Os cargo? 513 deputados, é uma eleição dentro da casa. No dia da eleição do presidente da Câmara, a eleição do presidente, neste caso o presidente Lira, nessa legislatura, elege todos os demais cargos. Eu fui eleito no dia da nossa posse, 1º de fevereiro. Isso é interessante, porque você não é um cara da base do governo, né? Você é de direita. Sim. E você está numa posição de relevância dentro da instituição ali, né? É verdade. Assim, houve uma composição, isso se deve muito também à articulação do presidente Lira. Nós tínhamos um compromisso antes do resultado eleitoral, que a primeira vice-presidência seria do PL e seria primeiro vice. No caso, eu estaria concorrendo à primeira vice. Mas o presidente Valdemar Costa Neto decidiu apostar no Senado e abriu mão para os republicanos. O deputado Marcos Pereira pediu a primeira vice e nós fomos para a segunda para tentar ganhar a eleição do Senado, que não tivemos sucesso com o Rogério Marinho. Entendi. Mas para o PL era interessante, até porque entendemos que o Senado passa por um cenário muito importante para fazer esse freio e contrapeso ao ativismo do Poder Judiciário, mas não conseguimos ganhar, mas conseguimos a segunda vice. E a segunda atribuição da segunda vice é fazer o intercâmbio do Poder Legislativo da Câmara dos Deputados com Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, o que nunca foi desenvolvido pela segunda vice-presidência. Mas hoje, inclusive, foi um dos motivos de eu chegar aqui em cima da hora contigo, foi porque recebi o presidente da Associação Nacional de Vereadores e vamos fazer uma série de intercâmbios que inclusive, com a visão da Câmara como o maior órgão, a Casa do Povo, interagindo com as casas menores, que são as câmaras de vereadores e assembleias legislativas, para o fortalecimento cada vez mais da nossa democracia. É um processo de formação desses caras. Sem dúvidas. Eles são treinados sobre o sistema, é isso? Sim, nós temos, por exemplo, nós temos cursos. O CEFOR é um órgão da Câmara dos Deputados que tem cursos para ajudar como um vereador, porque muitos vereadores, né, no interior, nos 5.500
5.570 municípios do Brasil, tem muitos que não têm assim, o conhecimento técnico do processo legislativo. Que é complexo também, né? Muita regra, né? Muita regra, muito material informativo. E a legislação brasileira, nós temos um erro, que o Brasil, eu acho que a gente precisa amadurecer a democracia. A gente acha que a gente mede o legislador pela quantidade de lei que ele vota. Eu acho que isso é um problema. A gente tem tanta lei que eu tenho pena dos advogados. Tem hora que acham que estão com uma lei que já foi revogada em 2 semanas atrás. O camarada, como que chega essa informação no interior do Amazonas? Uhum. Que a lei número tal foi revista pelo Congresso. Então, assim, e isso também reflete nas câmaras de vereadores. Então, este intercâmbio, essa interface Câmara dos Deputados e Câmara dos Vereadores, eu acho que isso vai fortalecer muito o trabalho legislativo nos pequenos municípios e também nas assembleias legislativas. Pô, legal, da hora demais. Então, parece que, mesmo o Lula tendo ganho, ele não está com essa corda toda, assim, dentro do Congresso. Olha só, no dia do resultado da eleição, eu bati um desespero. Te confesso que eu fiquei desalentado. Eu fiquei pensando, por quê? Quem está lá dentro da Câmara, a visão do eleitor e daqueles que acompanham política, como é seu caso, o caso de muita gente que te acompanha, é uma visão de fora. A gente que está dentro conhece um pouco da realidade. O primeiro desespero que me bateu é por eu conhecer os partidos. Eu pensei, o Lula vai governar e nós não vamos ter nenhum partido de oposição. Porque, inclusive, o que o presidente Bolsonaro concorreu, o PL, em outros momentos, pelo mesmo presidente que tem hoje, o presidente Valdemar Costa Neto, foi base de apoio do PT. Uhum. Eu falei, eles vão vir para cima, eu conheço como o PT trabalha, o PT para cooptar. A gente, assim, eu tenho as minhas críticas à esquerda, eu sou de direita conservadora, mas a gente tem que reconhecer nos adversários as virtudes. O PT sabe dialogar, são bom de conversa, bom de papo. Sim. E rola pra caramba. Porque eles não têm o limite financeiro pro papo, né? Não tem. Além do limite financeiro que não existe, eles são bons de conversa. Uhum. Na teoria, nos livros, é bonito o socialismo. O problema é que não funciona na prática. Lá na teoria, bacana, vamos dividir, não vamos ter desigualdade social. Quem não quer isso? Mas não é dividindo que vai diminuir a desigualdade social. É todo mundo crescendo, é ao contrário, a lógica está errada. Mas tudo bem, dentro desse aspecto é que eu acho que quando eu vi o resultado eleitoral, me bateu um desespero. Graças a Deus o tempo foi passando, as coisas foram elucidando. A primeira, para mim, que me deu uma grande paz ao coração foi ver que o Valdemar Costa Neto decidiu abraçar a direita e o conservadorismo. Mudou a cor do partido, tirou o vermelho da bandeira, botou verde e amarelo, assumiu desde o primeiro momento que o partido ficaria na oposição e estamos permanecendo, o líder do partido. E aí, quando veio a composição ministerial, Monarca, isso que me chamou a atenção. O PT não acostuma errar muito. E menos ainda o Lula, que já foi presidente 2 vezes, o cara tem experiência. Macaco velho, sabe o que faz. Uhum. Mas quando ele faz os ministérios e dá 3 ministérios para a União Brasil, 2 ou 3 ministérios para o PSD do Kassab, e isola na oposição PL, que não tinha como ser diferente no primeiro momento, mas também isolou progressista do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e que todo mundo sabia que ia ganhar. E isola os republicanos, ele já separa para a oposição 200 parlamentares de entrada. E, lógico, quando ele dá 3 ministérios à União Brasil é um partido que vem da fusão PSL-DEM. Tem muita gente lá dentro que é de direita. Não vai votar com o governo Lula de jeito nenhum. Ou seja, hoje o Lula deu 3 ministérios para um partido que ele não vai ter 20 votos nas votações principais. Uhum. Nós estamos, hoje, dia 20 quanto de março? 23 de março. Obrigado. 23 de março. Nós não votamos até hoje nenhum projeto de importância para o governo. Por quê? Porque o governo está sem base na Câmara dos Deputados. Isso eu tenho notado mesmo, não está passando nada. E o que é esquisito é que tem aquele velho mito da política que nos primeiros 100 dias de governo tudo passa e tem um voto de confiança e aí depois o jogo começa. Não teve 100 dias, não teve um dia. Não teve um dia, você está bem. Não teve um projeto, não é nem um dia, não teve um projeto do governo de interesse só do governo. Nós votamos até hoje matérias consensuadas na Câmara. Só o que houve consenso. Uhum. Então, o que houve consenso não é de interesse do governo, porque quando houver alguma coisa realmente de interesse do governo, a oposição vai fazer seu papel e não será consenso. Então, assim, falta pouco para os 100 dias e já foi para o espaço
os 100 primeiros dias do governo Lula. Não passou nenhuma reforma tributária, nenhuma administrativa, não passou... nada grande aconteceu de verdade, né? Aliás, nem eles sabem qual reforma eles querem. Eles ganharam uma eleição, estão batendo cabeça entre o PT, porque o Haddad quer uma coisa, a presidente do partido, né, a Gleice, não quer o que o Haddad quer, nem eles se entenderam, a ponto que o Lula falou, só trato desse assunto depois que voltar da China, depois da Semana Santa. Ou seja, até lá, nada no Brasil está acontecendo. Para nossa tristeza, porque isso, eu não fico feliz com isso, porque quem paga a conta somos todos nós, aqui, inclusive aqueles que não votamos neles. Estamos todos no mesmo barco e o Brasil vai ladeira abaixo na economia. Vai. A gente tem um problema grande que o Brasil não está isolado no mundo, né? Tá acontecendo revoluções geopolíticas no mundo todo, o que é uma grande oportunidade para o Brasil se fortalecer e ser mais independente no mundo, mas também estão acontecendo revoluções tecnológicas importantíssimas dentro da robótica, da inteligência artificial, e eu sinto que o Brasil ele não está trabalhando para ser referência ou para ter o pezinho nessas indústrias. O que significa que, ao longo dos anos, daqui 10 anos, a gente vai ser um país muito desindustrializado, porque tudo vai ser feito por robô e inteligência artificial, e a gente vai ter ficado atrás na corrida, e vai ser condenado a um país miserável, né? Lamentavelmente, você está coberto de razão. Eu acho que eu só acredito em países, e a gente vê ao longo da história recente, países que tiveram catástrofes, sejam elas geopolíticas ou naturais, como o caso do Japão e Coreia do Sul, que só se tornaram países desenvolvidos e que melhoraram quando priorizaram a educação. E a educação com esse olhar seu. A educação com olhar na tecnologia, no avanço da robótica, no avanço... No Japão não tem a faculdade de humanas. Não perfeito. Tem. Não tem, isso. Tá ligado? Isso é um grande diferencial já lá. E na Coreia do Sul também não, tá? Pode crer. São os dois lugares. Então, assim, eu me espelho muito no modelo educacional dos dois lugares. E acho que esses dois lugares têm muito a ensinar ao Brasil. E aí, eu também faço uma autocrítica. Nós da direita, não é? Eu acho que, e falei isso já ao presidente Bolsonaro, acho que o maior erro do governo Bolsonaro foi na área da educação. Nós tivemos 4 ministros desastrosos que não foram bem-sucedidos, não é? E a gente teve uma oportunidade durante 4 anos de mostrar que a direita sabe fazer educação, porque a gente sabe mesmo. A esquerda faz educação só ideologizada, isso atrapalha. Fazem doutrinação, né? Fazem doutrinação, perfeito. Doutrinação e doutrinação no seu campo e no seu viés ideológico, ignorando todo o restante. Falta conteúdo, falta aprendizado, foco no aprendizado, que seria este o grande diferencial da educação, com este olhar que você coloca muito bem, da tecnologia, da robótica, do avanço tecnológico, que é o que vai revolucionar o mundo daqui para frente. Quando eu chego aqui num estúdio como esse teu, né? O meu estúdio é bem tranquilo. Eu já sei que é tranquilo. Eu já sei que é tranquilo, mas você vê a diferença, não é, de quem tem uma cabeça moderna para o mundo moderno, do que... Eu falo isso porque eu já trabalhei em rádio. Pode crer. Eu já trabalhei em rádio, trabalhei um tempo em TV, e a gente conhece que TV está ficando para o espaço. Jornalismo está fadado ao fracasso. Se o jornalismo não se reinventar, eu tenho conversado com jornalistas, falando, você pega um monarca, não é, daqui a pouco vai engolir um monte de gente. Os podcasts hoje estão engolindo um monte de telejornais. Sim. E isso é prova de que quem não se modernizar e se atualizar em robótica, em tecnologia, vai ficar para trás. Seja a televisão, o rádio. Porque hoje a gente só ouve rádio quando está dentro do carro, às vezes. Fora disso, né, o rádio está... O rádio tá forte ainda, mas a tendência é... A TV que tá... Acho que o rádio tá mais forte que a TV. Tá mais forte que a TV, concordo com você. Eu acho que o rádio ainda é um pouquinho mais forte que a TV. A TV tá... Por isso você vê a Globo demitindo todo mundo, demitindo grandes estrelas da programação dele, o Kerbler Machado, né, que é um grande narrador de futebol. E ela perdendo também várias... Antes só a Globo transmitia vários eventos esportivos. Eles perderam pra internet essa exclusividade, entendeu? Então... Eu tive que ver o meu Vasco, sofrer com o meu Vasco domingo passado, assistindo no canal lá do Flow Sport? Do Flow. Por quê? Porque a Globo, nem Bandeirantes, nem SBT, nem ninguém transmitiu. E eu fiquei impressionado. Eu te falo, você é mais jovem do que eu tô com 48 anos, já estou ficando um pouco para trás. O que está acontecendo com o mundo? Ver a TV perdendo esses espaços é algo assim inovador. Não, eu nunca pensei numa coisa dessa. Para te falar a verdade, ver que um canal, né, de podcast, de YouTube, de
O não é? Flow é uma casa, Flow. é uma casa com estúdio Pois e gente é. trabalhando lá, não é uma Globo, não Não é é um uma- Projac, tá ligado? Isso é uma mudança de paradigma que a sociedade e os governos vão ter que entender que não entenderam ainda. Isso passa pela questão da educação. É por isso que eu sou um defensor muito árduo da educação com este olhar, com o olhar do ensino, da modernidade, da tecnologia. Sim, acho que a educação é fundamental. E também a industrialização, né, que é o grande problema, porque nenhum país fica realmente forte se ele é dependente de tecnologias, de importar qualquer coisa que é Vende mais complexa. commodities e compra, Isso é uma coisa que eu, por produto exemplo- industrializado. Por exemplo, eu concordo com o Lula, entendeu? Ó, que Ó, bom! tá. Olha! Quando o Lula fala que a Petrobras tinha que refinar petróleo, Concordo. tem que refinar petróleo, pô. Eu acho um absurdo a política de preço da Petrobras esses últimos anos. Monarca, só não pode roubar como ele fez na... Claro. Não, eu é? não confio que o Lula vai ser o cara pra fazer quando isso. foi para fazer as refinarias, roubaram tudo, por isso que as refinarias não existem no Brasil. É verdade, tem não é? isso. O discurso dele é bonito, é o que eu falo. Mas por que o Bolsonaro não fez as porra da refinaria, né? Alguns dos tantos erros que aconteceram, né? O problema é que, acho que 4 anos foi muito pouco, ele enfrentou uma pandemia no meio que isso Foi. paralisou. Enfrentou todo o sistema também, né? E teve todo o sistema, não acho que foi... E tem um outro problema. Eu entendo que o Bolsonaro ele ganhou uma eleição que ele não esperava ganhar. Então ele teve que montar o time andando. Entendi. Ele teve que montar o time andando e quando esse time começa a ser montado, ele montou um time técnico, diferente do Bolsonaro, do Lula, que está sim. escancarando que o dele é político. E quando é político, a gente sabe para que é. Tristemente, eu já estou assustado com a quantidade de espaços políticos e espero que as mesmas práticas de corrupção de outros momentos não voltem com a mesma intensidade. Ou com nenhuma intensidade. Porque nós estamos lá para fiscalizar e tem um grupo muito grande de oposição a este governo que quando começar os pagamentos, tem uma tropa analisando tudo que é pagamento para ver onde vai a roubalheira. Isso reforçou muito na Câmara. É que na época, quando teve o Mensalão e o Petrolão, todo mundo sabia que estava acontecendo. Não era algo assim, meu Deus, foi uma surpresa quando estourou. Só que o nego deixava quieto, porque estava alimentando um sistema ali, né? Então, É verdade. pode ser Hoje que os aconteça podcasts não vão deixar isso acontecer, as redes sociais, espero que ajude pra caramba pra isso, Monarca vai abrir a boca e tantos outros se que não tem... me prenderem, né? Não vão te prender. Eu tenho certeza que você vai continuar cumprindo seu belo papel, que é importante para a democracia. Tomara, porque já me baniram, né? Já tenho Já me acompanhado. censuraram, né? Você falou, inclusive, que a gente estava conversando antes, você falou que você era do PT Eu e aí fui. você se virou um conservador. Olha só. Como que acontece isso, cara? Eu tô curioso. Isso pra saber. acontece, eu acho que acontece com quem é de bom senso na vida. Pode crer. Eu, como todo adolescente, com tino de liderança natural, era líder de classe, que a gente começa assim nas escolas. Na época, logo depois da redemocratização, eu não sei nem se hoje ainda existe com a mesma intensidade, mas a gente tinha os grêmios estudantis nos colégios. Aí eu presidi grêmio da escola, eu morava nessa época no interior de Minas Gerais, presidi grêmio na cidade de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, e depois fui o presidente da União dos Estudantes na cidade. Todo líder estudantil, os sindicatos professores doutrinavam o coitado. E eu fui um doutrinado. O sindicato de professores me viu como líder estudantil, me cooptou e falou assim, você tem que vir com a gente. Pagavam para eu ir junto com eles para Belo Horizonte para ajudá-los nas greves que eles faziam. Entendi, te alistaram ali. Me alistaram imediatamente. Sim. Eu, como estava começando, adolescente, entendi que aquilo fazia parte... Até como experiência, eu acho que nem foi ruim, na verdade, né? Foi bom. Na verdade, serve muito para mim hoje, ter passado por lá. E aí foi justamente logo na época do impeachment do Collor. Eu era segundo secretário da UBS Minas, e o Collor veio o impeachment, Lindenberg era presidente da Uni, eu fui cara pintada e fui petista naquela época. Mas logo em seguida nós elegemos na nossa cidade o presidente do sindicato dos professores, nessa cidade. Ele tinha, eu me lembro como se fosse hoje, o tempo passou, um Corcel 1 azul metálico. O cara mal ganha o primeiro mandato e aí começaram as denúncias de corrupção. Entendi. Em menos de 2 anos o cara já tinha casa nova, carro zero, com salário de vereador de uma cidade de 100 mil habitantes. Quando eu vi aquilo, eu já entendi que não adiantava o discurso do PT e a prática era outra, que a prática da corrupção já existia ali, no Nascedouro. E ali eu fui antagônico, radical e me filiei, isso eu era adolescente, naquela época ainda não votava com 16,
eu logo na minha primeira filiação, quando fiz 18 anos, já me filiei no PSDB à época. Pode crer. Porque era o antagônico antes de Fernando Henrique ganhar a eleição. Então, logo depois, Fernando Henrique ganha, e a gente vê essa história de lá para cá, vocês já conhecem bem o que aconteceu com o Brasil. Então, ali foi a minha ruptura com a esquerda. Ver um vereador que eu ajudei a eleger, que eu acreditei, um presidente do sindicato de professores, se corromper em menos de 2 anos. Pode crer. E aí, depois disso, eu me dediquei a uma vida, saí da vida política, né? Fui viver minha vida sem estar na política e só voltei para a política muitos anos depois. Ah, é? Quantos anos depois você voltou? Olha só, eu sou filho de pastor, sou evangélico e por conta disso eu não queria ser pastor. Eu conheço a vida, é um negócio de um desafio muito grande, mas tive um trato de Deus muito forte, pessoal comigo. Entendi que eu também tinha uma vida eclesiástica para ser desenvolvida. E aceitei o desafio depois de um susto, de que eu quase morro, num choque elétrico, que eu tinha também um chamado para essa área eclesiástica. Eu queria ser advogado, ganhar muito dinheiro, não me envolver com vida eclesiástica e pronto. Mas acabei, Deus, para aqueles que acreditamos em Deus, teve um trato muito duro comigo, eu aceitei o desafio e acabei sendo missionário durante 8 anos na Argentina, numa cidade pequena, no noroeste argentino, chamado Coronda Santa Fé, uma região muito pobre, e fui para lá como missionário 8 anos. Meus 2 filhos, inclusive, nasceram na Argentina. Neste período, aí eu me dediquei à vida eclesiástica, falei, política nunca mais. Volto ao Brasil e fui fazer política eclesiástica, porque existe a política também de convenções de pastores e tudo. É a política de base, né? Não, essa é a política diferente de todas, tá? É a política do clero. Na Igreja Católica ela é um pouco mais alta e na evangélica também não é muito diferente. Entendi. Existe um negócio que interessante isso aí, hein? Pesado, interessante. Existe a política. Por quê? Onde está o ser humano, Monarca? E esse é um detalhe muito importante. Instituições humanas, elas têm falhas em todas. Quando eu faço críticas, por exemplo, à Igreja Católica Apostólica Romana, são as falhas humanas. Eu respeito muito o que é divino, o que é sagrado, eu tenho fé, sou um evangélico por convicção, mas a gente entende que todas as instituições teve a mão do homem, vai ter falhas. Tem falha na Igreja Católica, tem falha na minha igreja evangélica, tem falha em todo que é lugar. Mas o que mais importante no meu caso é a questão da fé que tenho em Deus. E neste caso, quando eu pensei que estava fazendo a política eclesiástica somente, conheci um personagem muito conhecido no Brasil chamado Pastor Silas Malafaia, que eu não conhecia. E ele me convidou para ser um coordenador de eventos dele no Brasil e fora do Brasil. Fui trabalhar com ele como coordenador de eventos. Com 3 ou 4 anos que estava lá, ele falou, eu apoio um rapaz aqui que é deputado federal, mas eu estou querendo uma pessoa mais ligada a mim e que eu tenha um relacionamento maior, porque eu já fui avisado que eu vou ser perseguido pelo PT. Então, como eu vou precisar de alguém lá para ser uma voz... Isso era que ano? 2012. Entendi. 2012. Vem a eleição aí, se prepara, filia num partido, eu vou tentar transferir votos, você já tem o seu trabalho, junta essas coisas e vamos ver se você se elege. E aí foi quando eu vim candidato em 2013, 2014 foi a eleição, não é isso? E quando 2014, também pós 2015, primeiro mandato, fui eleito com 104 mil e alguns votos no estado do Rio de Janeiro, a minha primeira eleição. Eu não pensava em voltar para a política partidária, foi muito um desafio que ele me propôs e de lá para cá a gente vem crescendo, aprendendo. Já no terceiro mandato a gente pega um pouco mais de estatura e tenho essa oportunidade agora de compor a mesa diretora, que num colégio de 513 você ser um dos 7 que compõem a mesa, eu acho que é um diferencial bacana. Com certeza, você está numa posição de vantagem. Por isso que eu fiquei surpreso, porque estamos no governo Lula e um cara que é de direita está numa posição importante. Parece que o Lula não tem tanto poder, foi o que eu pensei, entendeu? Então é interessante. E aí, por causa da corrupção, você acabou entrando na política e tá feliz de ter entrado? Assim, ganhou 3 vezes, né? Isso aí é um feito hoje em dia. É um feito. A Câmara tem mudado muito, assim, né? Eu acho que essa questão toda que você acaba de dizer da tecnologia, eu quando cheguei na Câmara, eu conheci alguns colegas, tipo Harold de Oliveira, que foi senador, faleceu, do Rio, 10 mandatos. Simão Cecim, 10 mandatos, 2 do Rio, que eu estou dando exemplo. Tem um do Piauí, 12 mandatos. Eu acho que a política brasileira daqui para frente, por conta de redes sociais, desse dinamismo diferente, isso vai acabar. Por quê? Porque todo mandatário tem desgastes. Você vai numa votação, você sempre vai ferir algum interesse de algum eleitor seu. Sim. Quando, por exemplo, eu tive que votar lá, no ano passado nós fomos votar
piso salarial para enfermagem. Ah, tá. Eu tenho um monte de eleitor enfermeiro, me pressionaram de tudo que é lado. Eu não acho, e falei para muitos deles, que eu vou falar aqui para você, eu falei para eles. Falei, eu vou votar, mas eu acho que vocês não vão conseguir nada, porque está errado, não se bota piso de salário por projeto de lei. Isso é lei de mercado, isso não é... Bota a lei e não é na canetada que se decide. Fizemos a canetada, Bolsonaro foi lá também pelo mesmo problema, sanciona, não estão cumprindo, o STF vai lá e anula, não funciona na canetada, mas às vezes o eleitor brasileiro às vezes não está preparado para ouvir a verdade. E por isso nós temos maus políticos no Brasil. Que inclusive vocês fazem esse trabalho de conscientização política aqui, isso é muito importante, porque vai ser natural que alguém que você vote, em algum outro momento, vote alguma coisa que te desagrada. O que este político não pode fazer é abrir mão da espinha dorsal do que ele acredita. Se ele é liberal na economia, ele tem que se votar dessa forma. Se ele é progressista, ele vai ter que votar daquela forma para o seu eleitor. Se ele é conservador, idem. Então, assim... eu entendo que a política, nesse dinamismo, nessa interação que as redes sociais têm colocado, nós não vamos ver mais políticos com 2, 3, 4, 5, 6 mandatos como era em outro momento. Agora, a pessoa tem que se reinventar. Aliás, vocês aqui é uma prova disso. Tenho certeza que só de aparato tecnológico, se vocês não se atualizarem uma vez por ano, vocês já ficam desatualizados para continuar fazendo o que vocês fazem. Se a gente quisesse ficar no último da tecnologia, todo mês a gente tem que se atualizar. Esse é o desafio do mundo moderno. Sim. Quem na política não se reinventar, não dá para ficar no mesmo cargo muito tempo. Uhum. E eu estou no terceiro, acho que se tiver que cumprir mais a missão 1 ou 2, a gente já tem que se reinventar para uma outra disputa, um outro cargo, se é que a gente continua um pouco mais à frente. Você tem vontade de ir para o executivo, não? Não tenho muita vocação executiva, não. Para ser honesto, eu acho que o executivo hoje no Brasil, com as legislações que nós temos, o camarada acaba com o CPF dele em menos de 2 anos e sai com a vida dele. Quando ele acaba o mandato, ele fica mais 20 anos respondendo processo. Este é o problema do executivo. E aí é uma coisa que a gente tem que falar, a gente quer o combate à corrupção. Mas em nome do combate à corrupção, a gente no processo legislativo, a gente exagera em algumas coisas. Eu acho que hoje nós temos um Ministério Público que é importante para a democracia, não desqualifica o trabalho do Ministério Público, mas que tem praticado alguns exageros. E quando pratica exagero contra o Executivo, isso traz um trauma. Eu, por exemplo, te confesso que estou na política, mas penso muito e não teria o desejo de ir para o Executivo com receios. Porque o Ministério Público hoje te denuncia e você que vai ter que correr atrás, gastar com advogado, com se virar, e o judiciário brasileiro é lento, moroso, é caro. O advogado no Brasil... Aliás, você deve saber muito bem como é que... Infelizmente. Por experiência própria, o que você está vivendo, isso aí você já sabe bem. Ou seja, é caro o judiciário brasileiro, você gasta com advogado. Então, assim... Não sei se vale a pena ir para um executivo, e isso é um problema, porque os bons, quando não querem ocupar esses espaços no executivo com medo de processo, acabam sendo ocupados pelos maus. Os maus não tem problema, roubam e tem dinheiro para pagar advogado. E eles não vão ser processados também. Não, e podem até ser processados, mas roubaram tanto que não tem problema para isso. Agora, o cara que entra para ser honesto, ele vai sair, vai ter a vida dele enrolada por 20 anos depois de estar no executivo. Eu tenho muito receio disso. Pode crer. Parece muito que o MP e todo o judiciário em si virou uma máquina política que tem um dono e que caça adversários políticos para implementar uma certa... um certo grupo no poder, digamos assim. Então... Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, o Aras, ele é o engavetador geral da República, tá ligado? Tipo, você fala que o MP persegue, mas ele não persegue as pessoas que têm realmente problema no cartório, né? Porque a gente sabe que tem um monte de gente lá na Câmara, no Senado, que tá enrolada pra caralho com muita coisa. Mas eles continuam lá, ninguém nunca apresenta denúncia, não faz investigação. Então... Parece que o MP só serve para perseguir os inimigos políticos da elite mesmo, de verdade. Eu acho que tem hora que o MP precisa rever alguns conceitos. Eu fico observando atitudes, né? Ou seja, nós tivemos que ter um juiz Sérgio Moro, goste ou não goste dele, para poder destampar uma lava-jato, coisa que o próprio STF poderia ter feito. Deveria ter feito. Não é? O próprio o ministro do STF que renunciou, Joaquim Barbosa, que denunciou o mensalão e tudo, aí sai fora, não sei
os motivos dele até hoje não me são muito claros, por que ele saiu fora. Alguém depois falou para ele sair fora, né? provavelmente. Não são muito claros a ninguém no Brasil, mas aí cai fora, depois descobriu uma bandalheira daquela, que não estancou com ele. Prova é que depois, com a Lava Jato, ficou descoberto que a prática só aumentou depois dele. Sim. E, lamentavelmente, hoje no Brasil, a gente tem que falar, a gente tem que colocar a lupa, sim, em tudo, porque nós somos um país de cultura da corrupção. Isso é um problema. É o problema do povo, é o problema começa no eleitor, que vende o seu voto a R$100, a R$200 no dia da eleição para um candidato X. Essa é a primeira das corrupções. Aí este candidato que ganhou comprando o voto vai para lá, tem que recuperar a grana que ele botou para comprar o voto. E aí vira um ciclo vicioso. Isso é cultural no Brasil e precisa mudar. Vai mudar como? Com prioridade na educação, com conscientização do eleitor, com a melhora do quadro político, porque quem escolhe os políticos é a população, não dá para reclamar. Eu, por exemplo, fico olhando, lógico, eu sei que houve, no mínimo, para mim, imparcialidade do TSE na eleição presidencial, no mínimo, tá? No mínimo, para não falar o resto, porque você já sabe... É perigoso, né? É perigoso. Hoje tá difícil falar tudo que se pensa, né? A gente tem que medir as palavras, mas no mínimo isso eu afirmo que houve imparcialidade e como o pleito foi ali muito apertado, isso influenciou no resultado eleitoral para mim, mas hoje a gente tem que conviver com um presidente descondenado por corrupção, e todo mundo sabe que foi tirado lá pelo colega do STF, que foi indicado pela sucessora, e tá aí, nós temos que conviver. E tem que aceitar isso como normal. Como normal, não é? A gente... E como democracia. E eu digo, eu sempre vou me dirigir a ele como descondenado. Eu não gosto nem de falar o nome, eu não sou desrespeitoso, mas descondenado ele é. Sim. Ele é descondenado no mínimo, não é? No mínimo, para a gente ser benevolente no que a gente fala com relação a ele. Tá lá, o cargo é dele, a democracia a gente requer isso, por uma leve maioria ele ganhou, com as regras que estão postas. Com as regras que estão postas, é isso aí. E a gente vai tocando a nossa vida neste Brasil, preocupado realmente com essas questões do MP, do judiciário. Nós estamos com um desequilíbrio na harmonia dos poderes. Eu acho que a gente, em algum momento, como democracia, que somos jovens, isso é natural da democracia ter esses 30 anos de democracia. A gente vai ter que ter a maturidade suficiente para uma revisão nessa questão tripartícipe dos três poderes. Eu acho que o freio e contrapeso no poder judiciário ainda é muito leve. Tinha que o Senado fazer, né? Os mecanismos estão ali, o que falta é vontade política, né? Eu não sei se estão todos os mecanismos ainda, Monarca. Te falar propriamente, por exemplo, eu acho um erro não ter tempo de mandato para ministro do STF e dos tribunais. Essa questão, que inclusive até eu tenho que assumir a meia-culpa, porque eu fui o relator, na época que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele me pediu para relatar a PEC da Bengala, para subir de 70 para 75. Naquele momento, o que o Eduardo Cunha desejava e que eu também comungava, por isso fui o relator, é porque se a gente não aumenta, a Dilma indicava mais um ou dois, até ela sair. Entendi. Então nós votamos aquilo justamente para não acontecer, porque já estava muito desequilibrado, muito esquerdista, indicado por presidente esquerdista na Suprema, no STF. Mas hoje eu acho isso um erro. Eu acho que, e sempre achei, tá, que ministros de superiores tribunais, Tribunal de Justiça, STF, nós devemos colocar com tempo de mandato. Porque... Senão ele fica numa posição de poder que ninguém consegue tirar, e ele faz o que ele quiser e passa por cima da Constituição, e a gente tem que ficar calado. A caneta desses caras está desmedida. Caneta de diamante o bagulho. Nós estamos... e isso não é salutar para a democracia. Acabou a democracia, de verdade. Quando a lei não funciona mais, quando um juiz passa por cima da própria Constituição que ele jurou defender, acabou a democracia. A gente pode até chamar de democracia para a gente se sentir melhor e não se desesperar com a situação do Brasil. Mas, de verdade, na essência da palavra, ela não é mais. Não é mais. Nós estamos com a democracia, no mínimo, para não usar a sua palavra, acabou, totalmente fragilizada e desacreditada. E sabe qual? Para o eleitor normal, para o cidadão comum, que é o caso de muitos daqueles que te acompanham, eu acho que é a sensação da impunidade. Isso é o pior momento, a pior coisa para um cidadão comum é você ver que um pobre delinquente não tem o mesmo direito que um delinquente poderoso.
o poderoso sai pela porta de trás com a decisão, não é, de habeas corpus do STF ou do STJ, e o pobre que roubou, que também não estou defendendo o ladrão de pouca coisa, ladrão, não é? Mas fica lá, a pena dele muitas vezes é cumprida, o cara passa o tempo da pena, do cumprimento da pena, porque não tem um advogado. Isso, a sensação de injustiça e de não punibilidade das coisas é o que enfraquece mais hoje a democracia brasileira. Com certeza. Colocar o Lula de novo no poder foi um tapa na cara de mão cheia na sociedade brasileira. Literalmente, eu digo que a cusparada que aconteceu lá no Congresso é cuspir na cara do brasileiro. Foi, pra mim, volta dele, para mim, é cuspir na cara do brasileiro. Concordo plenamente. E aí a gente tem um outro tópico que entrou na mídia hoje em dia, com a tentativa de assassinato do Moro pelo PCC, que levanta para mim uma discussão importante, né? Quão grande a gente vai deixar o PCC se tornar? Porque a gente sabe que quando uma organização criminosa vai ficando tão grande assim, chega um momento que ela toma conta. No México, os caras prenderam o filho do traficante, os caras foram no aeroporto, meteram bala pra tentar resgatar o moleque, tá ligado? Então, o que impede de acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, entendeu? E talvez, será que isso já está acontecendo? Entendeu? Olha só, eu fiquei muito preocupado com tudo que aconteceu. Aproveito aqui esse espaço para mais uma vez, me solidarizar com o Moro, sua família. Assim como me solidarizei com a família de Marielle, que também... Quem tem responsabilidade com a democracia não tem que ser o lado A, B ou C, pensa como eu, não pensa como eu. Ver hoje a insinuação da fala do presidente Lula contra o Sérgio Moro é digna de dar nojo, que eu vi que ele falou que é mentira do Moro, né? Assim como a facada do Bolsonaro é mentira. Isso é de uma irresponsabilidade. Eu digo, com muita tristeza, que tem gente na esquerda que eu respeito e é coerente, mas a esquerda parece que adoece um monte deles. Eles são doentios. É o fundo da lacração que eu chamo. Já te vi falando do fundo da lacração. Chega a ser doentio. Gente, como alguém pode... A própria Polícia Federal do atual governo foi quem disse. Está aqui e denunciou e prenderam os caras. Queria sequestrar, matar a família do juiz Sérgio Moro, do outro senador. Pegaram tudo. Tá lá as provas de tudo. Aí vem falar que isso é montado pelo cara. A que ponto a gente chega com essa gente irresponsável que está vendo no Brasil? E assim, é lamentável porque ele hoje é o presidente da República. Ele, como presidente da República, levantar esse tipo de dúvidas é digno de repúdio. Ele falou que a instituição que ele hoje comanda literalmente, ele está desqualificando a instituição que ele é líder. Isso. Não é? Porque a Polícia Federal está sob o comando do presidente da República. Ele está dizendo que a instituição que ele lidera, ou seja, ele mesmo é o próprio imbecil dele. Não dá para só dá para chegar a essa conclusão, porque se ele não tem competência para liderar a polícia que é dele e falar que a polícia dele está falando mentira, não sei a que ponto isso é paranoico, para não dizer que chega a ser um surto psiquiatra, cínico, né? Ou cinismo, você está certo. Eles perceberam que o mundo hoje é um mundo de narrativas. E a verdade não importa a verdade, importa o que eu disse. E se eu falar mais alto que todo mundo, essa vira a verdade. Então eles usam essa tática para controlar a narrativa da sociedade, né? O PT é muito bom nisso, de trabalhar a narrativa. E eles tiveram toda a mídia junto com eles. E ainda tem, né? A Globo... mas eu acho que nesse caso do Moro, a mídia não está com eles, não. Porque eu vi hoje, a própria Globo que você está acabando de citar, já o criticou porque é um absurdo. Tá. Eu acho que até... Tem uma hora que não dá, porque quem vai ser conivente com ataque de tentativa de homicídio de uma família, de um cara que foi ministro da Justiça, que tomou as decisões, quando ministro da Justiça, de separar esses criminosos perigosos para penitenciárias distantes, mais isoladas, para ver se isola o crime. Nós temos a sua pergunta, que eu nem fui no cerne dela um pouquinho, essa questão do crime organizado no Brasil, ela é muito séria. Eu sou do Rio de Janeiro, conheço os comandos... Lá é mais sério ainda. Mais sério do que São Paulo, apesar de achar o PCC hoje mais estruturado do que os 3 comandos... com certeza. Né? Comando Vermelho, ADA e o 3º comando, que são os comandos do crime organizado no Rio, além dos comandos da milícia, que não
Não é uma milícia só que tem no Rio. As milícias do Rio, você tem, no mínimo, 4 comandos diferentes de milícias no Rio de Janeiro. No mínimo. Caralho. Então, assim, o Rio de Janeiro é todo uma questão geográfica, de topografia do Rio, contribui para isso. Mas nós temos que enfrentar o crime organizado, e o Sérgio Moro, nisso, ele foi muito feliz. Ele fez um trabalho muito eficiente no combate ao crime organizado, que está sendo desmantelado quando você vê um presidente que passa na frente do outro e o presídio faz festa. Lamentavelmente, não dá para acreditar que este governo vai enfrentar o crime organizado. E essa é a nossa tristeza. O medo que eu tenho é que este governo tenha alguma conexão com o crime organizado. Eu não estou falando que tem, pois não tenho evidências para ligá-los. Mas, contextualmente falando, às vezes parece isso, entendeu? Lógico, quando tem festa, quando o cara passa na frente, está provado, isso para mim não é uma prova cabal da ligação, sim, mas existe no mínimo afinidade, não é? Podemos afirmar que existe afinidade do crime organizado do país com o presidente Lula e um partido político. Isso está, a afinidade está provada na festa que foi feita. A gente não pode provar que tem ligações ali, isso, né, não, seria leviano qualquer um de nós afirmarmos isso, mas alguma coisa muito estranha tem, e eu não acredito que eles vão ter moral. Aí você vê, quando eles sentam no poder. Eu vi a ida do ministro Flávio Dino na favela no Rio de Janeiro. Eu sou de lá. Aquele lugar eu entro. Eu entro lá como pastor às vezes, porque eu também sou pastor. Como deputado nunca entrei. Porque para entrar como deputado, você tem que chegar, no mínimo, como acontece. E acho que lá, eu não vou ser leviano como alguns que saíram falando um monte de bobagem. Sim. Eu não sei, e a única coisa que eu quero perguntá-lo, é que eu já aproveito para perguntar aqui para você, que quem sabe ele assiste, qual foi a pauta que ele foi tratar naquele lugar? Porque se fosse o ministro da Ação Social e naquela favela, eu sei o motivo. Buscar política pública na ação social, na favela precisa. Sim. Se fosse o ministro de Direitos Humanos, talvez eu entenderia. Se fosse o ministro de quê? Do esporte. Vai levar atividade esportiva, entenderia. Mas o que o ministro da Justiça vai tratar com o presidente de associação de moradores naquela comunidade? Eu quero saber. Eu tenho certeza que ele será convocado, já está sendo convocado lá na Câmara. Eu não quero saber por que não levou segurança. Eu não quero saber que é um erro de protocolo. Por que ele não avisou o governador do Estado? Como uma autoridade, ministro da Justiça. Vai no Estado e não comunica com o governador. Não! Não avisou o governador do Estado. Não avisou o prefeito da cidade, que é aliado político deles. Ele vai lá. É só incompetente também. Ele vai lá, sem avisar ninguém. Isso foge a qualquer protocolo de segurança de qualquer ministro. Não é do ministro da Justiça, que é um ministério importante. Sim. O ministro da Justiça combate o crime organizado e aquilo ali é um lugar dominado pelo crime organizado. Então, assim, o que ele foi fazer lá, que não poderia fazer em seu gabinete em Brasília, convidando as pessoas para lá estarem conversando com ele. E como ele tem a coragem de se expor a esse risco e saber que nada vai acontecer com ele naquele local? Sem polícia, sem avisar o governador do estado, sem avisar prefeito, sem nada. Assim, se não quer polícia militar porque não gosta, porque a esquerda não gosta da famosa polícia militar, chama a guarda municipal, que não é militar, mas pelo menos vai lá com alguma coisa, para evitar que corra um risco. 2 carros pretos, isso filmado, naquele lugar. Ali é o seguinte, para quem não é do Rio, naquela rua onde ele entrou, logo a 50 metros à frente já tem a primeira barricada e os caras com radinho e com fuzil. 50 metros. Entendi. A 50 metros, eu não estou falando de 1 quilômetro. Não. A 50 metros. Para ele chegar ali daquele jeito, com certeza, os presidentes de associação de moradores, que aparentemente foi com quem ele se reuniu, avisou os meninos, que a gente chama no Rio de Janeiro, os meninos, vai vir aí o ministro da Justiça, que vai conversar com a gente e tal, porque os presidentes de associação de moradores têm boa relação com o pessoal do tráfico. Eles moram lá e não tem como não ter. Eles têm que ter. Eles têm que ter. Até pela própria sobrevivência. Eu não critico o presidente de moradores, porque tá ali, tá ali. O crime está ali organizado e eles são moradores daquela comunidade. Eu não critico. E as comunidades têm regras que são impostas. Até porque, por exemplo, eu visito essas comunidades como pastor e conheço os pastores delas. Nós temos muitas igrejas ali e os pastores têm que conversar com... Tá na porta da igreja. Como é que você não vai conversar com a pessoa que está ali com um fuzil? E esta convivência dentro da comunidade existe. A gente não pode tapar os olhos para a realidade. Agora,
uma autoridade da envergadura do ministro da Justiça estar ali daquele jeito, tem alguma coisa que eu ainda não estou convencido, e em especial, qual foi o assunto que ele foi tratar lá. Eu estou muito curioso para saber. Eu acho que você já sabe. Sei lá. Mas eu acho estranho como o Dino age realmente como ministro, porque, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte estava tendo briga de facção ao céu aberto, tiro, borrada de bomba, ônibus sendo queimado. O cara demorou uma semana para ir lá. Uma semana? Ele é o ministro da Justiça. Tipo, eu sinceramente eu fico preocupado. Eu falo, será que a gente vai virar um narco-estado? Será que esse é o futuro do Brasil? É pra isso que a gente tá trabalhando aqui, por isso que eu pago imposto, tá ligado? Então, eu acho que a gente tinha que levar a sério essa situação antes que seja tarde demais aqui pra gente, entendeu? Monark, a sua preocupação é legítima. Eu tenho amigos, inclusive um amigo que trabalha muito comigo no Rio, é do Rio Grande do Norte. Ele é de uma cidadezinha muito bonita do Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso. Tem uma pousada lá na cidade e tem me ajudado muito no Rio de Janeiro. E a família dele toda de lá. E a semana passada, quando eu desembarquei no Rio, estava no auge daqueles incêndios, que parece que hoje já continua tendo, até hoje, né? Parece que não acabou, né? Não acabou ainda. Mas ele estava tão... Ele foi do Santos Dumont até minha casa, né, 50 minutos de trajeto, só falava da pressão que o povo potiguar, da população do Rio Grande do Norte, está sofrendo com isso. Tudo fechado, tudo... Você não vê na Globo... Você não vê na CNN falando mais nisso, todo mundo fica calado, parece que não está acontecendo nada lá, não é? Você não vê, brasileira abre jornal, ninguém fala nada disso. Gente, é só porque é uma petista que está governando aquilo e não tem pulso firme para botar... Né? Se tem um problema grave desse, ninguém está isento, né? Nenhum governador, nenhum prefeito está isento de ter um problema sério. Gente, nós temos forças armadas, nós temos todo tipo de... Pede ajuda, bota, se necessário, GLO. Mas não, exército, forças, não queremos nem falar, nós temos que despolitizar eles, não pode trazer. Aí fica nessa hipocrisia, falta uma mão forte, porque com crime organizado não se brinca, porque o nome já diz, eles são organizados. Nós temos um Estado que é uma democracia que estamos falando que está deforme, está engatinhando, só tem 30 anos, que precisamos fortalecer esse Estado, não é forte. E a mão forte que tem desse Estado, que seria as Forças Armadas, para ajudar no momento desse, não vamos usar. Eu tenho certeza que se fosse um outro tipo de governo, as Forças Armadas já estavam no Rio Grande do Norte, botando para quebrar, tudo estava funcionando, todo comerciante vendendo, as pessoas comprando, os alunos indo para a escola estudar que não estão podendo estudar, aí quem prejudica... Aí é uma rede de coisas que acontece. Por quê? Porque acham que o romantismo do discurso e da narrativa, como você bem colocou, são todos problemas vítimas frutos da sociedade, né? Vítima da sociedade. Sim. Isso é muita hipocrisia para mim. E aí a gente vai eventualmente colapsa isso aqui, né? Quanto tempo a gente aguenta isso? Eu não sei. Eu acho que... Eu tô planejando vazar daqui do Brasil, cara. Sinceramente, eu não vejo futuro nesse país. Não tem por que eu ficar aqui, entendeu? Eu entendo. Se eu tivesse a sua idade, talvez estaria pensando da mesma forma. Mas eu sou ainda aquela pessoa que ainda tenho fé, tenho esperança. Apesar da gente tá vivendo esse momento tão difícil, tão triste. E imagina para um cara jovem como você, um monte de jovens que te acompanham. Eu sei que a maioria... A gente mais veterano tem dificuldade de entender esse negócio que vocês fazem. Mas os mais jovens, a gente não pode perder a esperança porque... a falta de esperança e de futuro não vai resolver o nosso problema. Esse é um país que nasceu para dar certo. Nesse país, o que se planta dá. Nesse país chove, lavam as nossas montanhas. A gente tem condição de ser uma superpotência. Os nossos riachos a China, e tudo. Da América do Sul. Rica em minerais. Isso aqui nasceu para dar certo. Temos um problema de formação cultural, desde quando colonizados trouxeram para cá também um extrato social que traz antropologicamente a nós vários problemas, mas a gente precisamos nos reciclar, nos aprender, e pessoas como você e tantos outros jovens, eu entendo, sou solidário ao seu sentimento de querer sair do país, mas se pudesse fazer um apelo, vamos lutar pelo que a gente acredita. Nós nascemos numa terra muito boa. Eu conheço alguns países do mundo, sei que tem lugares bons no mundo também, mas esse canto que Deus permitiu a gente nascer foi por algum propósito. Eu acredito sempre num propósito que a gente tem. A cada dia que amanhece,
senão o vazio que a gente acaba se esvaziando se não achar um propósito e uma motivação. Sim, sim. E a motivação, eu sempre achei que quando a gente vê alguma coisa errada na minha vida, eu tenho esse enfoque. Quando eu vejo uma coisa que me incomoda, aquilo é energia para que eu me dedique para mudar aquele quadro. Então, se está te incomodando esse Brasil, é aqui que eu acho que você tem que continuar ajudando o que você tem feito e o que você vai fazer, o que muitos jovens que te assistem podem fazer para mudar essa realidade. A gente não vai cruzar os braços, nós não vamos desistir fácil deste nosso país que a gente acredita. Eu, de vez em quando, estou igual você também, mas aí volta um pouco à realidade e fala, é missão. Eu olho, falo, isso aqui é minha missão, vou abraçar, é desafio, tá difícil, tá ruim, vou encarar porque me motiva. Isso me ajuda a motivar. Ah, pode crer. Não, eu acho que o Brasil ele tem muito potencial, assim. De verdade, era pra gente ser um dos países mais ricos do mundo, assim, mais desenvolvido e tal. Só que o Brasil, você falou que a gente foi colonizado, né? E eu argumento que a gente nunca deixou de ser uma colônia, né? A gente continua sendo uma colônia, até porque os Estados Unidos ele sempre teve um controle hegemônico geopolítico no mundo, ele sempre impediu o desenvolvimento da América Latina. Ele já deu golpe no Brasil, foi com o apoio dos americanos, já deu golpe em vários países da América Latina, porque ele tinha uma empresa de fruta e aí ele queria que a empresa de fruta controlasse os negócios e aí derrubou vários... Então, esse poder hegemônico sempre trabalhou contra o Brasil. Então, a culpa também não é só nossa, entendeu? Não. A gente sempre esteve com uma pressão muito forte do exterior. Só que agora esse cenário começa a mudar. E é muito bom pro Brasil. A gente é uma janela, uma oportunidade da gente se tornar verdadeiramente independente agora. Porque nesse conflito entre Rússia, China e Estados Unidos, a gente agora tem aliados. A gente podia se aliar. Eu sei que é esquisito que a China e a Rússia são ditaduras e o caralho é quatro, mas os Estados Unidos também é uma ditadura. De verdade, ele é uma ditadura lá, entendeu? Os caras estão quase mandando prender o candidato mais forte à presidência. Isso aí é coisa de republicana de banana. E tá acontecendo nos Estados Unidos. Então, achar que os Estados Unidos é muito melhor do que a China não é verdade. E outra, nesse contexto global, o que a China quer? A China quer um Brasil forte, comercializando com eles, até para fazer pressão... Vendendo commodities. Sim, sim. Eles querem comprar o que é barato nosso. Sim. Querem comprar o nosso metal para vender carro xing-ling para a gente depois. Sim, sim. Não é? Ou seja, são socialismo no sistema de governo, mas capitalista na hora de fazer negócio. Malandro, nada desse chinês, né? Sim, mas eu acho que o chinês ele não vai lutar contra o desenvolvimento brasileiro, entendeu? Já o americano não vai. Não convém a eles. Não, para eles é melhor. Fortalece o Brasil para fazer pressão ao mercado americano e isolam os Estados Unidos no mundo. Não convém a China até a gente fazer o que você falou no início, a gente se industrializar. Sim. Porque na hora que a gente se industrializar, nós não vamos ter nem commodities para vender para ele, nem aço, nem grão, nem... Aí você vai ver a China se voltando contra a gente. O problema nosso, você matou no início. Nosso problema hoje passa pela industrialização, não é? Pela atualização da tecnologia e industrialização. Quando a gente produziu o que nós precisamos de consumo, esquece o resto. E é o que eles fazem. E aí você tem razão. Tanto os Estados Unidos como superpotência, a China, a Rússia, entendem isso, o potencial que o Brasil tem, porque nós temos esse potencial mesmo de ser potência mundial, nosso tamanho geográfico, nossa diversidade climática, tudo, né? Tudo, A biodiversidade, inclusive, que aí é o outro fato, é o que a Europa nos explora, não entanto os Estados Unidos, que quer fazer com que a gente... entregue a Amazônia para eles. São donos eles. Né? Eles querem. Eles são donos. Eles vão passar leis internacionais que vão amarrar a exploração do Brasil das nossas próprias terras. Aí quando você vai, como eu fui com o presidente Bolsonaro numa cidade lá no interior de Roraima, fronteira com o Peru, acho, num dia com ele, eu vejo os indígenas falando: nós queremos plantar nossa soja, nós queremos explorar nossas pedras preciosas, só nos autoriza. Aí o IBAMA não autoriza, porque eles não podem. Mas a ONG que vem de fora vem, explora e vende. Então, é tudo errado. Nós precisamos observar esse tipo de coisa. Não é, tomar conta do país. Tomar conta do que é nosso, industrializar o que é nosso, tecnologia do que é nosso, e aí nós vamos começar a ser essa potência. E realmente, aí a gente tem uma pressão americana, para nós não chegarmos a esse nível, europeia, aí China hoje como potência mundial e Rússia. Enquanto a gente estiver vendendo só commodities e comprando deles produtos industrializados, para eles está ótimo. Na balança comercial, eles sempre vão ficar no superávit e a gente sempre lascado. Sim, sim. Só que a gente podia aproveitar essa guerra Temos que aproveitar. Para usar falar assim,
Os Estados Unidos, ou você me dá essa tecnologia aqui, ou eu vou fazer esse acordo com a Rússia. Aí, Rússia, ou você vai começar a jogar com os dois e pegar as coisas pra nós, tá ligado? O que está faltando é um governo de política bilateral, né? Um Itamaraty com essa inteligência para que nós possamos aproveitar desculpa falar, mas da desgraça alheia. Eles que decidiram fazer guerra para lá, então agora é a nossa hora de aproveitar. Não é? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos cresceu assim. Os caras começaram a entrar em guerra, eles ficaram longe da guerra, construindo indústria para alimentar a guerra e depois saíram o país mais rico do mundo. Então o Brasil tem oportunidade de se aproveitar. Nós temos mesmo. Essa guerra não tem nada a ver com a gente. Nada. Tá ligado? Nós não pedimos, nós não queremos. Eles estão para lá, querem continuar, que continue. A gente vai aproveitar. E a gente não desperdiçar oportunidade na vida é um dos piores erros do ser humano. Sim. E nós estamos desperdiçando, você tem toda a razão. É foda, né, cara? Eu não sei. Você acha que o Lula vai conseguir dar essa guinada, assim? Porque, de certa forma, o Lula não é também... Tipo, ele deixou os navios iranianos atracarem aqui no Brasil, que foi uma coisa que os Estados Unidos não gostou. Ele não está sendo totalmente subserviente à hegemonia ocidental. Ele tá... Há uma tendência deles sempre serem contra os Estados Unidos, independente do governo que lá esteja. Apesar que o governo lá hoje é aliado ideologicamente, mas eles contra essa hegemonia, e nisto, em parte, eles têm certa razão. Mas... O problema é que eles fazem isso com viés ideológico. Eu gostaria que o Lula acertasse, gostaria mesmo de que todo coração ele tá aí, vai ter que presidir 4 anos, não é? Se não tiver... Se fizer coisa boa, que bom, né? Que faça, melhor para o Brasil. Eu gostaria que desse certo. Não vejo muita capacidade e possibilidade disso por conta... o Lula voltou raivoso. Bom, as últimas declarações deixam isso claro. O primeiro governo do Lula, muitos defeitos, entre eles a corrupção, mas foi um governo que na economia ele acertou muito, não é? A gente tem que reconhecer. Lógico que ele pegou uma economia muito arrumada pelo... Deu sorte também, né? Tava arrumada, ele pegou uma sorte. Commodity, né? Isso, pegou um momento da economia mundial muito favorável e a gente tem que reconhecer que por isso, inclusive, que ele fez de sucessor a Dilma, que é um poste. Com certeza. Acho que um pouco foi mérito dele. Mas dessa vez eu pensei que ele ia voltar, primeiro, quando eu vi que ele errou na composição ministerial. E quando eu estou começando a ver esses quase 100 dias de governo, só conversando com ira, com raiva, e eu respeito muito e acho que a gente tem que aproveitar, valorizar os nossos idosos. Né? Eu acho que a experiência de vida ajuda muito aos mais jovens. Eu acho que essa é o vinho que envelhece, fica melhor. Nada de conflito de gerações, ao contrário, as gerações se somam. Uhum. Entretanto, eu estou vendo que o Lula parece assim, que está um pouco senil. Preso ao passado. Eu acho que está muito... não conseguiu se modernizar na política, e não conseguiu se atualizar. E isso... Bom, ele casou com a mulher que vinha visitar ele no presídio, né? Então... Tá, o que isso tem a ver? O cara tá totalmente... O núcleo familiar, o núcleo de pessoas que é próximo a ele são as pessoas que estavam... E, Monarca, o pior é que ela que manda pra caramba. Todo mundo tá reclamando no governo de quem ela... Às vezes ela manda mais do que ele. Imagina. Então isso é um problema. Realmente eu não tinha nem... Você está me chamando para atenção para uma coisa que eu estou ouvindo lá na Câmara, que já está mandando, está atrapalhando. Ouvi isso de petista, tá? Ouvi isso de petista. Então isso é um problema que talvez possa o Brasil sofrer, porque o Lula tem experiência, já teve lá, né? Podia acertar pelo bem do país, mas eu não estou vendo, não estou vendo ele acertar. Tomara que eu esteja errado na minha avaliação inicial e que ele comece a acertar e o Brasil vá bem, é o que a gente Claro, todo mundo torce para isso, né? Quando o Brasil vai bem, todos vamos bem, né? Nós somos brasileiros. Com certeza, com certeza. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele realmente não está fazendo nada. Não. Se for, o que o Brasil precisa para virar potência? Reforma de imposto. Primeiro. O nosso imposto é insano. Tem que tirar o imposto do consumo, tirar o imposto de indústria. Cobra dos ricos, velho. Eu não sou de esquerda, mas, mano, se alguém tem que pagar imposto, é o rico, não é o pobre, tá ligado? Verdade. Você arruma isso, você já começa a desbloquear a industrialização. Aí você faz um investimento para criar uma série de setores estratégicos que a gente nem possui aqui no Brasil, e aí você começa a andar. Mas enquanto não fizer essas coisas... Eu até acho que antes de toda essa reforma, a gente precisa da reforma do Estado. O Estado nosso é grande demais, é inchado. Aí você vê, Bolsonaro governou com quadros técnicos, 22 ministérios, já vai para 39. Parece que daqui a pouco vai querer inventar mais. Eu tenho no meu estado mais cargo para dar, melhor, né? No meu estado, vou te falar uma coisa que me disseram essa semana, que eu fiquei assustado, quero até, mas parece que a informação é fidedigna. Nós temos uma prefeitura de Niterói, governada por um petista, saiu do PT de vergonha, porque foi preso na Lava Jato e tal, aí foi para o PDT, fez o sucessor, que é o Grael.
Fiquei sabendo que lá agora tem 69 secretarias, 60 um município, que é um dos campeões de royalties do Brasil. O PIB altíssimo é lá, Maricá e Saquarema, os 3 municípios por causa do pré-sal, que mais recebe royalties do Brasil do pré-sal. Os caras têm 69 secretarias. Isso é um estado inchado. Então, a reforma tributária é importante para a gente rever e trazer essa modernidade ao estado? Concordo. Mas nós temos que rever o tamanho desse estado. O estado não pode ser do tamanho que temos. Sim. A gente está ocupando coisas, um monte de coisa já deveria estar na iniciativa privada, ter sido privatizado, porque daria outro dinamismo, outra velocidade, inclusive para o desenvolvimento do Brasil. Aí ficam pregando contra a privatização em nome de produzir um estado que se ocupa de coisas que não é atribuição dele. Faz tudo, essas próprias refinarias que ele defendeu há um tempo atrás, não necessariamente precisava estar na mão do Estado. Bota dinheiro privado para fazer. Sim. Vão ganhar dinheiro, vão fazer com mais eficiência, com mais celeridade, sem corrupção, ou se tiver corrupção que resolva para lá, igual o caso das Americanas, que é agora que o mercado que se resolva, e a justiça vai punir quem tiver que punir, mas não ficar na mão do Estado. Isso é um problema. Então eu fico muito assustado e acho que antes da reforma tributária a gente tinha que fazer uma reforma do tamanho do Estado. Sim, uma administrativa. Uma administrativa, que não sei se o governo... Esse governo não acho que tem o menor interesse nisso. Então a gente tem que fazer a que ele quer, que é a tributária, que pelo menos a gente alivia um pouco a vida dos pagantes, daqueles que pagam tributo. Ajudaria muito. Se tirar o imposto sobre consumo, pô. Tem produto que é 50% de imposto. Agora é bom falar que eles estão voltando os impostos, né? Ah, sim. Estão voltando. Games, eles estão... Tudo que o Bolsonaro fez de redução de impostos, voltando impostos. Que foi ótimo, eles estão cortando, né? Isso é um problema. Essa mentalidade que não sei. Só que essa questão da privatização, eu acho que é um tema delicado, entendeu? Porque... Já vi você falando sobre isso. Não, porque eu concordo. Eu acho que a maior parte das coisas o Estado não tem que fazer mesmo. Mas a gente não pode ignorar que existem oligopólios internacionais, né? E que qualquer privatização que a gente fizer das nossas estatais tem grandes chances de ir na mão desses caras. E esses caras, eles são totalmente ligados com outros governos, entendeu? Então, deixar nossas reservas de petróleo e as coisas que são fundamentais para a existência da economia brasileira na mão de agentes externos, eu não acho que é uma boa ideia. Deixa eu só ponderar com você. Esses caras não são ligados a governos. O quê? Eles são donos do governo, pô. Eles são ligados ao dinheiro. Onde eles ganharem, se eles verem que ganham mais no Brasil do que nos Estados Unidos, você pode saber que eles vão virar brasileiro nato, porque o negócio deles é grana. Então, assim, eu entendo a sua cautela, também, em alguns momentos, penso como você, mas quando você começa a conhecer esses grupos corporativos que se unem, porque são poderosos mesmo, e esses poderosos, o negócio deles não estão nem para governo, para nação, para pátria, para cores. Não, eles são globalistas. Eles só querem o bolso. Então, como o bolso... aqui dá mais do que lá, vem tudo para cá. O mercado é assim. Quando vê, estou ganhando mais ali. Por que bota essas taxas de juros que a gente está pagando aqui, a loucura da taxa Selic? Justamente porque eles já sabem, aí é o mundo globalista, que ao colocar isso, vem investimento para cá por conta do dinheiro fácil, do juro fácil, né? Fica então, comprando dívida brasileira. Então, o que acontece? Esses caras não estão nem para país, para identidade de onde nasceram, de onde fizeram, prefiro esse ou aquele. Preferem ganhar. Onde eu ganho mais? É aqui? É onde eles vão botar, onde eles vão fazer. Então, assim, acho que na reforma do Estado, a privatização é importante com responsabilidade, e eu concordo com você, parcial. Não dá para também sair entregando tudo, né? Água... senão os caras vão pegar nossos recursos água, e mandar petróleo. O dinheiro pro exterior. Não, isso aí você está certo. Agora, a gente faz coisa aqui que não tem justificativo. O Estado cuidar de Correio, o Estado cuidar de Eletrobras, o Estado cuidar de um monte de... Tem estatal nesse país, estatal de comunicação, EBC. Para com isso, pelo amor de Deus. Sim. Isso não é para o Estado cuidar. Aí você tem concursado lá. Nós temos gente concursada em EBC que ganha 40 mil reais de salário. Gente que fez concurso na época que saiu daqueles cargos comissionados da Câmara dos Deputados, que serve cafezinho, com 30 e tantos mil de salário. E quem paga isso? O contribuinte brasileiro. São contra essas distorções que eu falo que tem que ter correções. Assim como acho que a gente tem que ter uma série de revisões em questões salariais discrepantes dentro do próprio funcionalismo público. As pessoas fala tanto em desigualdade social.
Uma delas é essa, não é não ter demissão no estabilidade. sistema público é ridículo. É uma prática de 1800 que a gente mantém, tá ligado? E que obviamente, que causa ineficiência na máquina estatal. Se você tá garantido o seu emprego, você não precisa fazer nada, não precisa melhorar, você também não tem incentivo de trabalhar mais para ganhar mais, como que vai funcionar? Não vai funcionar? Não funciona, é só ir num banco público e num banco privado e ver a diferença do atendimento. Pois é, mas aí a questão não é nem ser público, a questão é que a regra do público é burra. A regra é boa. Eu acho que daria para ter um público bom. Lógico. É possível fazer um público bom. E essa questão por exemplo, da privatização da Petrobras. A Petrobras é um monopólio. Eu vou dar um monopólio pros gringos? Não é inteligente. Então quebra primeiro a Petrobras. Eu não faria nem da Petrobras inicialmente, eu estava falando da refinaria. Sim, As refinarias. Ah, sim, a refinaria... Refinaria eu defendo a privatização. Sim. Porque para sem evitar aquele monopólio, problema, para evitar o problema da corrupção que houve ali na refinaria do Rio, na refinaria lá de Pernambuco, lá em cima, a roubalheira. Então, assim, as refinarias entrega na mão da iniciativa privada. A gente já estaria refinando, já estaria com um problema de petróleo solucionado no país se a gente tivesse essa cabeça. Mas quero insistir com refinaria na mão da Petrobras com o monopólio do Estado. Não sei, eu acho que isso é um desserviço. Também, com certeza. Bom, vamos... Entendeu? Concordamos com alguma coisa. Não, sim, eu acho que... E acho que a Petrobras não dá para abrir mão, você está certo. Tem certas empresas que são estratégicas demais pra gente abrir mão, assim, sabe? E tipo, dá na mão dos Talvez gringos. daqui 2, 3 gerações, se a gente tiver mais maduro como democracia, entender, aí deixa para os bisnetos, tataranetos resolver esse problema. Pode crer. Nós vamos só botar as refinarias. Se a gente já resolver o problema das refinarias, já avançamos muito. Com certeza. E aí, quando que vocês vão votar lá na Câmara pra gente ter bomba atômica? Boa pergunta. Eu quero saber de que é o projeto. Quem vai ser o que vai assinar o projeto? Você quer uma bomba atômica? Claro, a gente tem que ter bomba atômica, pô. Eu acho que a gente não vota isso nem tão cedo com esse governo. Esse governo aí não tem a menor chance da gente votar. Mas você vê a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um regime que nenhum país do mundo ocidental quer que se perpetue. Mas ele continua lá. Por que ele continua lá? Porque eles têm bomba atômica. Então a bomba atômica é uma garantia de soberania nacional e territorial. Então, a gente não tendo uma bomba atômica, se o mundo apertar mesmo, e se os gringos precisarem dos nossos recursos, eles vão invadir aqui, tá ligado? Nós vamos votar esse projeto de lei quando tivermos mais monarca na vida pública brasileira. Entendi. Porque a cultura pacifista do brasileiro, nós temos muito esse... A gente... nossa independência foi uma independência muito diferente dos países latino-americanos que teve derramamento de sangue. Nós fomos um pouco romântico aqui no Brasil. Bastante romântico. Foi uma independência concedida, né? Concedida, tudo consensuado. Então, essa falta do... O brasileiro ele tem essa cultura muito pacifista e os conceitos para serem mudados, todo paradigma para mudar, você leva gerações. Sim. Então é por isso que eu falo que nós vamos ter que ter alguns monarcas mais aí na vida, né? Porque quando se fala, a gente tem muita resistência com relação a esse tipo de sermos mais aguerridos, que dá, eu entendi muito bem a sua pergunta e ela tem lógica, por um lado, né? O lado da autonomia, da força, porque só se respeita com força. Lamentavelmente é assim. O mundo é esse. O mundo, a realidade é uma, apesar da gente não querer, por exemplo, brasileiro quer guerra. Eu acho que se fizer uma pesquisa no Brasil hoje, ninguém quer saber disso. Aí, para que uma bomba atômica se a gente não está pensando em guerra? Mas é uma questão de soberania nacional, entendo o seu ponto de vista. A gente precisa ter mais gente que pensa como você. Eu acho que você ainda é minoria no Brasil hoje. Pode ser. Mas é um bom debate. Sim, para mim, enquanto não tiver essa parada, a gente é refém. Essa é a verdade. Um bom debate. Um bom debate. Não, legal. Da hora demais, só Vou te convidar para um dia estar lá na Comissão de Seguridade de Segurança Pública para você falar sobre bomba atômica. Uma audiência pública sobre bomba atômica no Brasil com o monarca e alguns convidados. Você me acha mais alguns? Olha, dá view isso aí, viu? Bastante, de verdade. Vou falar lá com a turma. Eu não posso, como vice-presidente, eu não posso participar de comissões. Entendi. Porque o regimento não permite. A função institucional da vice-presidência não me permite, mas eu tenho colegas lá na Comissão de Educação, e a Comissão de Educação está sendo presidida pelo PL esse ano. Eu queria assistir o debate. Eu iria participar. Esse eu falo e vou estar lá para participar. É bacana a ideia. E vai dar views. Vai dar views. Imagina a gente no Brasil, tô debatendo, vamos ter a bomba atômica brasileira. Eu acho que você ia se surpreender com a quantidade de pessoas que iam gostar Eu imagino, eu tô aqui conversando contigo e pensando, quanto será que pensa igual esse cara no Brasil? Eu fiquei agora curioso, inclusive para entender
qual seria a demanda da população brasileira. Não é um assunto que é muito conversado, dialogado. Hoje em dia não se dialoga mais nada de sério, de produtivo. Mas eu acho que é um debate muito interessante, que eu vou propor lá aos meus colegas, e depois eu peço para você estar lá junto com a gente, vai ser um prazer enorme. Vai ser engraçado. E quero que você me mande alguns nomes, porque eu não conheço muita gente, não. Você conhece bastante? Conheço, acho que tem o Farinaz, o Robson Farinaz, é um cara que falaria sobre isso, eu acho. Bacana. Tem o Anitta Blian, tem uns caras aí. Vamos juntar uma turma, fazer uma boa audiência pública. Vamos deixar a turma bem acelerada. Demorou. Sabe que se a gente fizesse isso, os Estados Unidos ia ficar em choque. Lógico. Né? Ia vir sanções também. Sanção pra tudo que é lado. Mas ia ser engraçado. É isso que a gente tem que medir no debate. Estamos dispostos a pagar sanções por ter a bomba? Sim. Não é? Que diga países que quiseram ter, que estão tentando, os problemas todos. Mas é um debate. É um debate muito interessante. Pode crer. Vamos ver se um dia a gente... Quando a gente fizer esse debate, eu vou sentir que o Brasil tá indo para uma independência, entendeu? Mas, Toshi, obrigado, cara. Foi demais o papo. Obrigado você. Obrigado por ter vindo aí. Parabéns pelo seu trabalho. Continue, te incentivo. No finalzinho é só para te dar a injeção de ânimo que continue fazendo o que você faz bem. Tá? Conte com a gente lá na Câmara dos Deputados. Eu estou por esses 2 anos na vice-presidência. Está à disposição quando você tiver alguma viagem a Brasília, nosso convidado para estar lá, vai ser um prazer muito grande. E esse compromisso meu de audiência pública sobre bomba atômica, você vai ver que vai sair não vai ficar só aqui com no bate-papo, não vai ser só no bate-papo. Vai ser muito engraçado. Vai ser interessante, vai ser uma loucura. Porque esses papos que eu acho que mudam os conceitos e a gente não pode estar só encaixotado no que a gente pensa, no que a gente concorda. O Brasil tem que ser livre, a gente tem que ser independente. A gente tem que pensar diferente. É muito foda para ser escravo dos outros. A gente tem que pensar diferente. Isso é que é Brasil e essa é a força desse país. Parabéns por tudo que você faz. Obrigado pela oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza de que tudo que você tem feito, apesar das perseguições que você tem sofrido, minha solidariedade a você e toda a sua equipe aqui, seu time que te ajuda. Eu e o Coca, e o Aramis, né, que trabalha com... Mas a vocês, minha solidariedade por essa perseguição, por esse momento difícil. Eu sou uma pessoa de fé que acredito que isso tudo vai passar e nós viveremos tempos bons ainda nesse país. E ainda não vou voltar aqui um dia falando contigo. Lembra aquele dia que a gente estava meio para baixo? Que eu também concordo com você. As coisas estão melhorando, vão melhorar, porque isso aqui nasceu para dar certo. O Brasil é Brasil, acima de qualquer coisa. Deus te ouça. Um abraço. Pra caralho, cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado de coração. Divulga suas redes, cara. Minhas redes aí, eu te agradeço. Instagram, Dep Sóstenes. Twitter igual. E Sóstenes Cavalcante, Facebook. Cavalcante meu é com E, não é com I, porque essa é uma família originária da Itália, que originariamente era com I. Uhum. Aí, por briga de família no Nordeste, onde vieram ali para Pernambuco e Alagoas, decidiu que uma parte da família, tem uma brincadeira que fala que os pobres ficaram com Cavalcante com TE e os ricos ficaram com Cavalcante TI. Como eu sou da ala pobre, eu sou Cavalcante com TE, então meu Facebook é Sóstenes Cavalcante com TE. Legal. No TikTok tu não tá? Não tô no TikTok, mas eu vou pedir a assessoria de imprensa para resolver isso logo. Boa. E quero agradecer aqui publicamente também a Zoe, que fez o contato com você, com a sua família. Sim. Zoe é uma pessoa bacana, está lá ajudando a gente na segunda vice-presidente no PL. Uhum. E agradecer ela por este contato e essa parceria. Valeu, Zoe. Só acompanhava de longe, mas com os filhos muito fã, não tem como não te assistir, porque eles estão lá sempre te assistindo e acompanhando. A gente tem que pegar carona com a filharada. Tá certo. Né? E a gente aprende muito com a juventude de vocês, com esse entusiasmo de vocês. Parabéns por tudo. Obrigado. Valeu, cara. Eu agradeço. Obrigado, demais. valeu mesmo. Tchau, galera. Um até abraço, mais. galera.